Fala galera, esse é o canal Satélite Mundial e nós estamos chegando aqui com notícias para você que gosta de política. Este é um canal que fala sobre política e você vai ficar muito bem informado sobre a política no Brasil. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal Satélite Mundial, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sino das notícias, porque você certamente será notificado todas as vezes em que o Satélite Mundial fazer um novo vídeo. Eu estou fazendo vídeos com muito carinho para vocês, com muita seriedade e trazendo aqui muitas informações. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Senhores e senhoras, eu vou colocar aqui um vídeo, você vai assistir agora como foi o pronunciamento do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas da ONU, lá na cidade de Nova York. E eu quero que você entre nos comentários e você deixe aqui o seu comentário, o que você achou do discurso do presidente, beleza? Então, galera, sem mais delongas, nós vamos para o vídeo. O Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos. Trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como de ir e vir. Deste modo, nosso país deixou de contribuir com a ditadura cubana, não mais enviando para Havana 300 milhões de dólares todos os anos. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para ajudá-los através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. O Foro de São Paulo, organização criminosa, criada em 90 por Fidel Castro, Lula e Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. Senhoras e senhores, em busca de prosperidade, estamos adotando políticas que nos aproximem de países outros que se desenvolveram e consolidaram suas democracias. Não pode haver liberdade política sem que haja também liberdade econômica. E vice-versa. O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. A economia está reagindo ao romper vícios e amarras de quase 2 décadas de irresponsabilidade fiscal, aparelhamento do Estado e corrupção generalizada. Em apenas 8 meses, concluímos os 2 maiores acordos comerciais da história do país. Aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia, e entre o Mercosul e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA. Senhorita Izani Calapalo, indígena aqui presente do Brasil. Agora vamos falar de Amazônia. Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil.
é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de que todos nós, os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. E para mostrar aos senhores que não existe uma autoridade única entre os índios, eu quero ler uma carta aqui de grande parte das comunidades indígenas endereçadas para os senhores. O grupo de agricultores indígenas do Brasil, formado por diversas etnias e com representantes por todas as unidades da federação, que habitam uma área de mais de 30 milhões de hectares no território brasileiro, vem respeitosamente perante a sociedade brasileira endossar apoio total e restrito à indígena Izani Calapalo, aqui presente, do Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, que a mesma possa, na Assembleia das Nações Unidas, em Nova York, Estados Unidos, externar toda a realidade vivida pelos povos indígenas do Brasil, bem como trazer à tona o atual quadro de mentiras propagado pela mídia nacional e internacional. As etnias relacionadas anexas, que são 52. Acabou o monopólio do senhor Raoni. A Organização das Nações Unidas teve papel fundamental na superação do colonialismo e não pode aceitar que essa mentalidade regresse a essas salas e corredores sob qualquer pretexto. Não podemos esquecer que o mundo necessita ser alimentado. A França e a Alemanha, por exemplo, usam mais de 50% de seus territórios para a agricultura. Já o Brasil usa apenas 8% de terras para a produção de alimentos. 61% do nosso território é preservado. Nossa política é de tolerância zero para com a criminalidade, aí incluídos os crimes ambientais. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira.
Também rechaçamos as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental ou a política indigenista em prol de interesses políticos e econômicos externos, em especial os disfarçados de boas intenções. Estamos prontos para, em parcerias e agregando valor, aproveitar de forma sustentável todo o nosso potencial. O Brasil reafirma seu compromisso intransigente com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e da liberdade de expressão religiosa e de imprensa. É um compromisso que caminha junto com o combate à corrupção e à criminalidade, demandas urgentes da sociedade brasileira. Seguiremos contribuindo, dentro e fora das Nações Unidas, para a construção de um mundo onde não haja impunidade, esconderijo ou abrigo para criminosos e corruptos.